Na lanterna da Série B, o Guarani entrava em campo para enfrentar o Mirassol na noite de ontem no estádio Maião, tentando se afastar das últimas colocações. A partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B marcava um tabu histórico. O Leão nunca perdeu para o Bugre jogando em casa. Querendo mudar esse cenário, o Guarani entrou em campo em um estilo mais defensivo, com a formação de 3 zagueiros e tentando se aproveitar de contra-ataques. E foi assim a primeira oportunidade da partida. Após falha na saída de jogo do Leão, Marlon Douglas puxou o contra-ataque e arriscou o chute de fora da área para a boa defesa do goleiro Alex Muralha. Ainda com mais posse, o Mirassol criava mais oportunidades e no lançamento vindo de trás, De La Torre desviou de cabeça e Danielzinho foi mais rápido que o zagueiro Ryan. Ganhou a frente e abriu o placar em Mirassol. Danielzinho do Mirassol! Coração entra em campo com Mirassol. Na segunda etapa, o Guarani voltou melhor e criou 2 boas oportunidades em menos de 10 minutos. Primeiro em um chute de Lucas Paraíso, defendido por Muralha. E em seguida, na cabeçada de Ryan, que passou perto da meta. Com o time mais aberto, o Bugre até tentava chegar, como nessa outra oportunidade que Camacho finalizou para fora do gol. A equipe de Júnior Rocha ficou mais exposta e aos 30 minutos, o Mirassol chegou com Isaac. Sim, aquele ex-Guarani. O camisa 14 girou e chutou. A bola desviou em 2 defensores do Bugre, como se fosse Pebolim, e morreu no fundo do gol. Do Mirassol! Coração entra em campo com Mirassol. Isaac, camisa 14. Com mais volume de jogo, o time da casa chegou novamente. Fernandinho arrancou pelo meio, deixando a marcação para trás e arriscou de fora da área. A bola explodiu na trave direita de Vladimir. Já aos 40 minutos de jogo, Chico Kim puxou o contra-ataque e achou Lucas Ramon, que de primeira virou o jogo no pé de Fernandinho. Aí foi ter tranquilidade para dominar, ajeitar e finalizar, colocando para dentro do gol. Com tranquilidade, bateu pro gol, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol de Fernandinho para o Mirassol! Meu coração entra em campo. Sem tempo para mais nada e com tabu mantido, final de jogo. Mirassol 3, Guarani 0. Esse resultado faz com que o Bugre continue na lanterna da Série B do Brasileiro, com apenas 4 pontos somados. Assumo o erro, né? Pela estratégia depois dos 30 do segundo tempo, mas mesmo com isso, da forma que nós treinamos durante a semana, a gente evoluiu. A parte defensiva ficou um pouco menos vulnerável, a gente teve as definições melhores das funções ali, e a parte ofensiva, com esses 2 médios na frente dos 3 zagueiros, a gente conseguiu uma circulação melhor pelo corredor central. E aí sim, atacando um pouco mais a profundidade, com os beirada por dentro, em vez de na amplitude, como nós estávamos jogando no 4-3-3, a gente teve uma evolução, né? E é essa evolução que a gente vai levar para o próximo jogo. O próximo compromisso do Guarani será diante do Operário de Ponta Grossa no próximo sábado, no Brinco de Ouro, às 5 da tarde. A boa notícia é que o centroavante Caio Dantas voltou de lesão na partida de ontem, depois de 4 rodadas fora, e permanece à disposição da comissão técnica. Vamos lá, Gleger, você esteve ontem na transmissão do jogo do Roger Williams. E o que achou do jogo? 3-0, foi um placar justo? Foi justo porque o Mirassol jogou melhor que o Guarani. O Mirassol começou o jogo em cima, o Guarani acuado, né, não conseguia sair. O Paraíso, que era o homem de ataque, ele estava marcando atrás da linha, ele estava na linha no campo de defesa, marcando. Né? E aí o Mirassol conseguiu, numa jogada que para mim vacilou demais o Ryan. Né? A gente sabe, o Ryan não tem velocidade, né? É um zagueiro lento, né? Para mim ali, aparentemente, é um zagueiro que não tem força também, porque ele não consegue, ele vai para o contato físico e ele perde para o Danielzinho. Né? Difícil acontecer isso no futebol, hein? Zagueirão perder para atacante de velocidade. Mas ele estava junto com o Danielzinho. Daqui a pouco a gente vai ver o lance. Teve esse lance aí legal, ó, né? Que o Marlon tenta um chute ali e o Muralha faz uma grande defesa, mas foi só. Teve esse lance,
né? Olha aí o lance do gol, ó o Ryan. Olha lá, ele tá junto com o cara, ele perde na velocidade e perde no corpo, na força, né? Não pode. Isso não tempo de reação. Não aconteceu um lance como esse no jogo, onde o time tá atolado na zona de rebaixamento. Olha isso. Olha a distância que tá, ó. Olha para ele conseguir virar o corpo para partir, já tá uma dificuldade monstruosa. E depois ele acha o Danielzinho, mas não consegue ter o combate, né, de corpo a corpo. Não consegue e toma o gol. Então, não dá para admitir um time na zona de rebaixamento, atolado, né, com apenas 4 pontos, jogando uma partida fora de casa. Né? Nesse momento aí estava mais ou menos equilibrado, o Guarani se defendendo, numa estratégia de defender e explorar o contra-ataque. Por isso que teve aquele lance do Marlon. E aí toma um gol desse. Aí, cara, toda e qualquer estratégia vai por água abaixo. Aí tem um ponto que é importante eu estar dizendo aqui, eu disse isso na transmissão ontem na Rádio Bandeirantes. O treinador tomou o gol, tem que mudar a estratégia. Não. Júnior Rocha manteve, o Guarani manteve. Sabe o que aconteceu ou não? O Mirassol ficou tocando de um lado para o outro. Teve um momento do primeiro tempo que o Mirassol estava com 83% de posse de bola. Isso é estatística, nós estávamos acompanhando o jogo. E o Roger Williams, toda hora ele vai falando, né? A estatística. 83% de posse de bola no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, aí ele mudou, né? A estratégia, o Guarani melhorou, né? Deu uma evoluída, mas aí vem o segundo gol, né? Que foi esse aí, ó. Ó a liberdade. Não foi esse não. Dá uma liberdade monstruosa, o cara dentro da área, pô. Dentro da área. Aí o cara só tira do Vladimir, faz o segundo gol e aí não tem jeito. Aí o emocional do Guarani desabou e o Guarani não conseguiu evoluir absolutamente nada. Para mim, merecida a vitória. Agora, um detalhe, Batista, que é importante a gente dizer. E eu queria entender, porque eu joguei bola há quase 20 anos, trabalhei como técnico de futebol, fiz os cursos da CBF e eu não consegui ver a evolução que o treinador do Guarani disse que houve. Desculpa, Júnior. Desculpa, com todo respeito, te respeito muito. Quando você foi contratado, eu disse aqui que seria uma boa contratação, mas eu não consigo ver essa evolução. E outro detalhe, se vier essa mesma evolução que ele fala na coletiva, com essa evolução, nós vamos levar essa evolução para o próximo jogo. Se levar, perde para o Operário em casa. Vamos lá, CH, a sua opinião também. 3-0, o Guarani foi chicoteado lá em Mirassol. Eu posso fazer um pedido? Pode. Você poderia, eu não estou pautando o amigo, perguntar para esse seu amigo por que o Guarani perdeu? CH, eu estava imaginando aqui fazendo uma pergunta para você e me ocorreu o seguinte. Por que o Guarani perdeu? Perdeu para o Mirassol, que tem planejamento no seu departamento de futebol, que tem homens que cuidam do futebol e tem um sentido, um conceito, sabem para que direção vai o futebol. Tem critério de trabalho, tem coerência no que faz, na escolha dos jogadores e na escolha do seu comandante. E dá a esse comandante tempo para poder trabalhar. O Guarani está nessa situação por um aspecto muito simples. Acabei de dizer agora na nossa área. Nos tempos de Humberto Loser, terminou o Campeonato Brasileiro, ele fez uma lista de jogadores para reforçar o Guarani para o Campeonato Paulista. Sabe quantos jogadores foram contratados? Só o Anderson Leite. Passaram-se alguns jogos e a diretoria demitiu o Humberto Loser, trazendo o sonho de consumo do presidente do Guarani, Claudinei Oliveira. Foi salvo pelos deuses do futebol. Legal. Ali os deuses já deram um aviso para o Guarani. Olha, se vocês continuarem nesse sentido, atrapalhado e sem sentido, vocês vão ter problema no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Aí nós fizemos uma entrevista com o presidente do Guarani. E eu fiz a pergunta para ele. Presidente, por que continuar com o Claudinei Oliveira? Sabe o que ele me respondeu? O Claudinei Oliveira, esportivamente falando, é meu sonho de consumo. Eu admiro ele por isso, por aquilo. Legal, tranquilo. Passaram-se 2 jogos e o CA demitiu o sonho de consumo do presidente. A pergunta que eu faço para você que está em casa, torcedor do Guarani, é a seguinte. Qual é o sentido, se é que tem sentido, e se é que dá para chamar o trabalho do Guarani com um sentido que esse CA tem? Qual é a convicção que eles têm? Aí trazem um treinador emergente
para apagar esse incêndio que está consumindo 40 andares de um prédio todo. Não vai conseguir, gente. Eu lamento falar isso. Não vai conseguir. E aí vem esse emergente técnico e só pode estar com brincadeira, né? Eu respeito pra caramba o Júnior Rocha, mas dizer numa coletiva, depois de apanhar de 3-0, de tomar chicoteada, de envergonhar a torcida do Guarani, dizendo que o time teve evolução e usando um palavreado, nada contra o palavreado, toda essa nova geração, nada contra, que fica usando esses termos, essas palavras, que são parecidas com o titês, né, que é o vocabulário da boleirada, que não tem sentido nenhum, meu Deus do céu. Todo mundo viu o que aconteceu. Sabe o que aconteceu no jogo, seu Batista? O Guarani só equilibrou quando ele tinha todo mundo com a bunda do lado do goleiro Vladimir, jogando numa retranca vergonhosa, sem nenhum tipo de ambição no jogo. Qual foi a estratégia do treinador do Guarani? Vamos lá para não tomar gol. Faz parte isso no futebol. Mas em determinados momentos, o Glegger, na transmissão, o que foi falado sobre a estatística que você acabou de dizer aqui? Qual era a posse de bola do Mirassol? 83%. Ô, gente, foi mesmo. É o Guarani Futebol Clube. Nós não estamos falando do CH Futebol e Samba lá de Jundiaí, não, cara. Nós estamos falando do Guarani. E essa gente que está tocando o futebol, que está envolvido no processo, não pode estar trabalhando de maneira séria. Porque isso não é sério. Desculpa, não posso colaborar, não posso aceitar esse tipo de coisa. Perder para o Mirassol, eu tinha certeza que ia perder, porque eu falei aqui, não é? Como eu tenho convicção e concordo com o que o Glegger está projetando, que, para encerrar, se for os mesmos jogadores, com a mesma cabeça, da mesma maneira, vai perder no brinco para o Operário. Ô Batista, rapidamente, Toninho Cecílio está ainda no brinco? Por enquanto, sim. Não, mas por enquanto, cara, não sabemos, né, a sequência. Não sabemos até quando. Eu respeito demais o Toninho Cecílio e eu conheço o Toninho. E ele está muito quieto, na minha opinião. Por isso que eu perguntei. Entendeu? Não? Porque numa situação dessa, cara, CH, faz rapidamente. Nós fizemos aí a numerologia aí, rapidamente. Com quantos pontos terminaria o Guarani nessa mesma toada ou primeiro turno? 11. Ô Batista, pelo amor de Deus. Se fizer 11 pontos no primeiro turno, cai no primeiro turno. Gente, nós estamos falando de Guarani Futebol Clube. Série B de Campeonato Brasileiro. Se continuar desse jeito, termina... Ah, mas, viu? Aí teve um ouvinte que mandou lá, olha, Guarani na janela de transferência tem que contratar todos os setores do campo. Gente, não dá para esperar a janela. A janela, daqui para a janela é dia 10 de julho, né? É mais de um mês. Tem cerca aí de 5, 6 rodadas até lá. Vai esperar a janela? Se esperar a janela, cai. Não dá tempo de recuperar. Olha, o mais incrível da narrativa. Narrativa. É a narrativa. É porque esse negócio de narrativa é um negócio muito utilizado na política. Não, tá muito em moda no país, né? Exato. Na política, esse negócio de narrativa surgiu no livro de George Orwell, 1984. É o nome do livro. Lá tinha no livro conta a história do Ministério da Verdade, que é um ministério que decide o que é verdade e o que é mentira. Mesmo que seja mentira, mas transforma a mentira em verdade, bombardeando a cabeça do povo com a mentira dizendo que é verdade. Então é a narrativa. Na política acaba dando certo, né? Porque a ideologia cega as pessoas. Então, mesmo o resultado sendo ruim, a pessoa acha que está bom. Igual prega o livro 1984. Agora, no futebol, por que não dá certo? Porque no futebol tem o rebaixamento, tem o acesso, tem o título. Então, não dá certo. Aí vem o treinador com essa narrativa. O time toma de 3. Aí ele vem com a narrativa. Além da evolução. Como é que ele fala? O sistema defensivo ficou menos vulnerável.
Não é possível. Ele acabou de tomar de 3 do Mirassol e ele diz que o sistema defensivo ficou menos vulnerável. Como, cara pálida, você consegue ter uma narrativa desse tipo? Você quer enganar quem? Faz aí o jeito que ele falou. Incomentáveis. O sistema. O sistema defensivo menos vulnerável, evolução. Mas que evolução? Qual evolução? Então não encaixa. Existe o fato e a narrativa. No futebol, a narrativa não consegue destruir o fato. O fato é muito forte, é muito poderoso. Na política dá certo devido à questão da ideologia, acaba cegando as pessoas e aí, mesmo se dando mal, indo mal, a pessoa acaba achando que aquilo para ela tá bom. Agora, no futebol não funciona. Eu hoje recebi uma ligação do Beto Zini. Pois não. Ah, esse é monstro, hein? Beto Zini. Saudade do Beto Zini é um telespectador assíduo aqui do nosso programa e ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Beijo pro meu pai Betão. E ele me ligou para fazer um elogio ao CH. Bom, ele disse que ouve todos os dias o programa Nossa Área, das 11h30 ao meio-dia. E ele disse, olha, muito bom, né? É um programa curto, mas com todas as informações e o CH manda muito bem. Então, não tem o telefone dele, então passa para ele o elogio. Aliás, elogiou demais o nosso programa e mandou um abraço para todos. E pediu para te elogiar, CH. Muito obrigado, Beto. Recebendo o elogio de uma pessoa como você, não só pelo ser humano que eu conheço, tenho a alegria de conhecer, mas com o conhecimento que você de futebol, o que você conhece, me envaidece muito, mas é bastante pela amizade, pelo respeito que a gente tem. Muito obrigado, Beto. Eu aproveitei a ligação e falei, Beto, o que fazer? Uma situação essa eu quero ouvir o que ele te falou, porque ele tem conhecimento. E ele falou, Batista, é o seguinte, a Série B está nivelada por baixo. Ele falou, é um dos piores campeonatos, tecnicamente falando. Se o líder hoje for rebaixado, não me surpreende, ele falou. E se quem está em último subir, também não me surpreende, porque o nível técnico está muito baixo. Ele falou que o Guarani tem que fazer o seguinte, vai lá no Palmeiras, conversa lá com a presidente do Palmeiras, conversa com ela, pede para emprestar o Rômulo. O Rômulo é muito bom jogador, tem muita qualidade e não está sendo aproveitado pelo técnico do Palmeiras. Então pede para emprestar o Rômulo. E o Guarani tem 2 jogadores que o Guarani tem participação. Um é o Gabriel Menino, o Guarani tem, acho que é 20% ainda, né? Ainda tem 20%. E tem o Richard Rios que vai ser vendido. Está sendo vendido agora, acho que já foi vendido. E o Guarani tem participação também. Então vai lá, conversa com a Leila Pereira e pede para ela emprestar uns 4 ou 5 jogadores, mesmo que tenha que comprometer essa participação que o Guarani tem nesses 2 jogadores. Porque o Guarani, ele disse, o Guarani não é pior do que todos esses outros times aí. Mais ou menos no mesmo nível. Ele disse o seguinte, falou, não sei o que está acontecendo, se é algum problema emocional que está tendo lá, o que é. Ele falou, eu não estou lá dentro para saber. Agora, tecnicamente falando, o Guarani não está muito abaixo dos demais times da Série B. Porque a Série B está nivelada por baixo. Porque a qualidade técnica é muito baixa. Então ele falou isso, falou, vai lá, conversa com o Palmeiras, vai ter a janela, traz aí uns 4 jogadores bons, entre eles o Rômulo. Ele falou, o lateral esquerdo é muito fraco, nós temos que arrumar um lateral esquerdo, porque senão o Guarani está morto. E aí ele deu essa dica. Nada de excepcional. É o que ele fazia. Não precisa de dinheiro para poder fazer o negócio. Agora, tem que tirar o traseiro da cadeira, né? Tem que ir lá conversar com a mulher. Ô Batista, eu concordo com tudo que o Beto falou. Uma grande ideia ele está dando. Eu acho que tem que fazer isso também. Mas, na minha modesta opinião, o grande problema do Guarani é o critério e as pessoas que decidem. Porque eles são
absolutamente míopes. Míopes. Porque o problema já estava latente no final do Campeonato Brasileiro, quando muitos jogadores que continuaram arrefeceram. O Guarani fez, né, Gleger? O final do Campeonato Brasileiro foi uma... Não, do brasileiro. Ah, do ano passado, verdade. Foi uma decepção. Você tem razão. Muitos ficaram aí. Aí teve a oportunidade do quê? De remontar. Remontou mal. É. Aí mandou o Humberto Loser embora. Errou. Contratou Claudinei Oliveira. Errou de novo. Aí acaba o Campeonato Paulista. O que você esperava? Traz outro comandante, porque não funcionou ali. Né? Traz um comandante de verdade. O que fizeram? Deram continuidade. Para piorar, deram 2 jogos. Isso não existe. Se você tem uma convicção que o cara é o cara, você não pode mandar com 2 jogos embora, Batista. A não ser que tenha acontecido dentro do vestiário, Gleger, algo de disciplina, alguma coisa que transcendeu. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Senão isso teria sido divulgado. Foi uma escolha que fizeram de novo. Aí traz quem? Porque aí não tinha o que fazer, né? O elenco estava montado. Janela fechada. Um aprendiz ainda. Um técnico emergente. Então, tem que contratar jogador, é óbvio que tem, em todas as posições, quase em todas. Mas o problema é quem está olhando para tomar a decisão. Uma outra coisa que o Beto disse, né? Ele falou, olha, o Guarani precisa, no momento, de um técnico que tenha condição de chegar e chacoalhar. Exatamente. Chacoalhar o elenco. Não pode ficar com essa conversinha que não encaixa. Eu falei, mas quem, Beto? Argel Fux. Está no Caxias. Está no Caxias, né? Série Não C. é um treinador caro, é um treinador que já trabalhou no Guarani e tem condições de transformar esse mesmo time do Guarani na base do entusiasmo, né? Um xerifão, é um cara que chega e dá resultado imediato. Então foi isso que disse o Beto Zini. Grande beijo para você, Beto, eu te amo. Betão é um cara sensacional. Sobrenome, Batista, eu prefiro não opinar. Eu acho que é um nome interessante entre muitos. Para você falar sobre contratação e investimento... O Beto ele tem profundo conhecimento. Não, eu não estou dizendo que está errado. Eu não vou indicar... que ele está dizendo isso, ele está falando isso. Então, cabe àqueles que têm um mínimo de percepção entender que quando a situação é complicada, você vai no experiente. Você vai no cara que já passou por situações terríveis e conseguiu encontrar o caminho. Você lembra quando nós estávamos falando aqui, discutindo, né, que o Rodrigo Pastana poderia ser contratado novamente, que ele seria uma espécie de um consultor ali? Olha a falta que está fazendo um cara, né, porque... Pô, será que não dá pra, os caras não conseguem ter essa visão, essa percepção? E pode ser o Argel, pode ser qualquer outro treinador. Mas eu queria fazer uma pergunta pro CH, pro Batista, para você, telespectador. O Júnior Rocha vai continuar? Você está perguntando para eu responder? Eu duvido que... Porque eu acho que para o jogo de sábado, Júnior Rocha vai continuar. Então vamos supor que o Guarani empate. Pode ser que o Júnior Rocha saia e pode ser que saia o Toninho Cecílio também. Então. Mas você tem alguma informação aí? Não, eu não tenho informação. Estou fazendo uma leitura dos fatos, que é o que normalmente eu faço. O que eu tenho de informação é que a direção do Guarani ficou muito, mas muito chateada. Primeiro, com a escalação do Ryan. O Claudinei Oliveira morreu abraçado com o Ryan. O Ryan, na multidão, se alguém gritar Ryan, ele demora uns 5 segundos. Oi, é comigo que está falando? Aí escala o Ryan, vem o treinador, escala o Ryan. Outra coisa, falar que o time evoluiu. Não convence ninguém e também a direção do clube ficou extremamente chateada. Olha, tá muito legal o bate-papo, mas temos que seguir. Você quer concluir o seu raciocínio? Não, era só dizer isso, porque eu também acho que ficar trocando treinador é andar para trás, tá? O problema é que o cara não resolve, não tá resolvendo. Eu só quero falar sobre o Argel Fux, eu acho que é um dos nomes interessantes. Mas quem tem que decidir isso é o Guarani e as pessoas que decidem lá dentro. Isso é um problema do Guarani.